5 de julho de 2016. Palmeiras domina esporte, vence com autoridade na Ilha do Retiro e volta a abrir vantagem na liderança. Está chegando a hora! São Paulo e Atlético Nacional começam a decidir amanhã quem vai para a final da Libertadores. Não é miragem. A Alexandre Pato volta a treinar no Corinthians. Tem rápida conversa com o gerente de futebol Alessandro, com o treinador Cristóvão e jogadores. No momento, ele fica. Se irá jogar, é uma outra conversa. Ainda atrás de Alex, Santos anuncia zagueiro argentino de 23 anos. Os preparativos para as semifinais da Euro, a recepção da Islândia na volta para casa e a apresentação de José Mourinho. E ainda, Tata Martino pede demissão e não é mais técnico da seleção argentina. E a organização da Olimpíada diz que estádios do Rio estão prontos para receber os jogos. O Gazeta Esportiva começa agora. Pessoal, a gente chega com o Gazeta Esportivo, já vamos falar daqui a pouquinho da vitória do líder Palmeiras. Eu sei que você está ansioso, mas como você viu aí no nosso break, no nosso intervalo, tá bloqueio de... Não é nada disso, não tem bloqueio. Eu quero falar da prova 9 de julho, vem aqui, Rogerinho. A gente vai falar da prova ciclística 9 de julho, que se aproxima sábado que vem, 6h45 da manhã largam os aspirantes, às 8h05 da manhã larga a elite masculina e a elite feminina, e tá chegando esse grande evento, que é um evento da Fundação Casper Libero. Então, no sabadão, as principais ruas de São Paulo vai ter um bloqueio e vão ser invadidas para essa festa na realização da edição de número 70 da prova ciclística 9 de julho. O repórter Adriano Dolfi acompanhou a preparação de um dos destaques da equipe de Boituva, que promete fazer bonito na competição. Veja. Ele poderia ser jogador de futebol, mas trocou a chuteira e a bola pela sapatilha e a bicicleta. Eu fui assistir, aí a paixão cresceu. Aí eu falei, é isso que eu quero pra mim, até jogava futebol na época, na escolinha, tudo. Aí eu troquei o futebol pelo ciclismo. O gosto pelo ciclismo fez de Vitor um atleta de ponta. Para chegar longe, a rotina de treinos não é fácil, especialmente agora, faltando poucos dias para a prova internacional, 9 de julho. Você tem que dormir cedo, acordar cedo para treinar, chega a ficar 8 horas até no treinamento em cima da bike. É uma prova que é bem rápida nesse circuito novo. Ela sempre foi bem rápida, mas nesse circuito ela se tornou rápida e, como se diz, tem bastante obstáculo, curva, lombada, essas coisas, fica bem técnico o percurso. Além do talento e do esforço individual, a estratégia neste esporte necessita e muito do trabalho em equipe. Como uma prova plana, a gente coloca sempre um atleta para vencer a prova, que na verdade dessa prova é o sprinter. Mas a gente sempre deixa um solto, um atleta solto, para ele poder sair numa fuga, porque se der certo uma fuga também tem um atleta nosso nela. Então você viu, né? É nesse sábado, prova ciclística internacional 9 de julho, sai às ruas, vai lá dar um apoio para esses ciclistas maravilhosos, todo mundo participando. Mais de 2.000 aspirantes vão correr às 6h45 da manhã e a gente vai fazer a transmissão no site gazetesportiva.com a partir das 7h45 da manhã. Tá bom? Guilherme Camarda, Vinícius Rodrigues na narração e a Renata Falzoni comentando. Eu tô só nos bastidores. Tá bom? Junto com a equipe toda, Fábio Rolfo, Marcelo Keck, a Fátima Rogeri, Caio Poltronieri, é muita gente trabalhando, Eric Castelheiro, vai ser demais, prova ciclística 9 de julho. E o Celso na bicicleta, né? Que é aquela coisa que vocês já sabem, não tirou a rodinha. Nada de liderança dividida no Brasileirão. Ontem, Sport e Palmeiras inauguraram o novo horário do campeonato com uma partida da rodada realizada segunda-feira. E mesmo na Ilha do Retiro, a festa foi palmeirense, para a alegria do nosso diretor Felipe Barbosa. E mais uma noite inspirada do artilheiro do campeonato, Gabriel Jesus, o Verdão venceu fora de casa e voltou a abrir 3 pontos na liderança da Série A. Veja como foi. Na Ilha do Retiro, o líder Palmeiras visitou o Sport. Eric recebeu de Gabriel Jesus e se antecipou a zaga para fazer 1-0 Verdão. Primeiro gol dele pelo time paulista.
O Leão chegou ao empate aos 13 do segundo tempo. Gabriel Xavier foi mais rápido que Fernando Praz, tirou o goleiro da jogada e deixou tudo igual. 7 minutos depois, Thiago Santos descolou um ótimo passe para Gabriel Jesus e o garoto bateu forte para colocar o Palmeiras na frente outra vez, 2-1. E por pouco o atacante não fez o segundo dele no jogo. Ele recebeu livre na área, mas foi derrubado pelo goleiro Agenor. Pênalti. Na cobrança, Cleiton Xavier marcou o terceiro e definiu o resultado no Recife. 3-1, placar final. Pensamos o jogo dessa forma, que era a forma da velocidade, a fórmula da velocidade, com os homens de frente jogando em velocidade, e que se desse certo a estratégia, a gente tinha grande chance de ganhar. Deu certo, encaixamos, o primeiro gol foi assim, depois nós tomamos um gol, que era o gol do empate. Naquele momento que você toma o gol do empate, o estádio cresce contra, estava cheio aqui a ilha, o adversário cresce e nós fomos frios, tivemos a frieza de saber passar um momento ruim no jogo e dentro da própria velocidade ainda encaixamos o segundo e o terceiro gol, o que nos deixa muito feliz num jogo muito complicado e que a gente tem que saborear muito esse resultado. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O Cuca tem que ficar feliz mesmo, o palmeirense tem que ficar feliz, não só pelo resultado, mas também pelo futebol apresentado. O Palmeiras está jogando muito bem, eu diria que no Campeonato Brasileiro é o time que melhor está jogando, não por acaso é o líder do torneio, é o líder da competição. A lamentar apenas é o tiro no pé que a CBF dá, quer dizer, não só a CBF, todo mundo que trabalha envolvendo, promovendo o Campeonato Brasileiro, não se toca de que, poxa vida, agora tem Jogos Olímpicos, o Palmeiras vai perder o Fernando Praz e o Gabriel Jesus, sabe? Tudo bem, tem um baita elenco, talvez nem faça tanta falta assim, nem faça tanta diferença, mas que faz. Sabe, o Palmeiras com um goleiro fantástico, líder em campo, e com um jogador que é artilheiro do campeonato, jogando o fino da bola, quer dizer, você não vai ter esses atletas por 5, 6 partidas, eu acho que é mais ou menos isso que não faz sentido, quer dizer, você desvaloriza o campeonato. Então, o Palmeiras corre o risco de perder pontos por causa dessas peças a serviço da seleção pré-olímpica, ou melhor, da seleção olímpica, digamos assim. O que é lamentável. Agora, tirando essa parte negativa, só elogios ao Palmeiras, que realmente faz um belíssimo campeonato e tenho a mesma sensação, tem muito campeonato pela frente ainda, mas Palmeiras e Corinthians vão brigar por esse título até o final e ainda acrescenta o Grêmio e Atlético Mineiro correndo por fora. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite você em casa acompanhando o nosso Gazeta Esportiva. O resultado de ontem, né, ele coloca o Palmeiras novamente na ponta do campeonato com 3 pontos de vantagem para o Corinthians. Então a importância dessa vitória foi muito grande, mas eu vou um pouco mais além dessa importância numérica e matemática. A importância do Palmeiras ganhar confiança, entender que o Palmeiras vive um bom momento. O Palmeiras não estava acreditando no próprio Palmeiras. A gente sentia esse peso, esse time tenso, a comissão técnica tensa, em busca de bons resultados fora de casa. E veio ontem. E o jogo, apesar dos 3-1, não foi uma partida fácil. O Sport vendeu caro a derrota para o Palmeiras, mas o Palmeiras teve, mesmo quando saiu com 10, 11 minutos com o gol do Eric para 1-0, depois ele sofre um empate e teve a força e a tranquilidade para buscar essa vitória que foi muito justa e, repito, ela dá moral ao Palmeiras, ela mostra aquilo que o Palmeiras vem representar no campeonato. Essa saída de jogadores, que não será só um privilégio, se é que podemos dizer assim, negativo por parte do Palmeiras, o Santos vai perder também 3 jogadores, e se a seleção chegar até a final dos Jogos Olímpicos, serão 6 jogos e mais 2 pela Copa do Brasil, 8 jogos, o Palmeiras é o único clube que está perdendo atletas que tem condição de repor essas peças, se não à altura, mas numa qualidade muito parecida. O Palmeiras hoje, no meu entendimento, ele é o franco favorito para a conquista do Campeonato Brasileiro. Se fosse o mata-mata, aí você tem até o tal do equilíbrio. No campeonato por pontos corridos, mesmo depois de 13 rodadas, você consegue fazer uma leitura do campeonato. E para se ganhar o Campeonato Brasileiro, tem que se ter um bom time, como tem o Santos. O Santos está até se reforçando, daqui a pouco a gente fala, mas você tem que ter elenco. E hoje o melhor elenco do futebol brasileiro é o elenco do Palmeiras. E isso é inquestionável. Eu só entendo que o Palmeiras
possa perder esse título se acabar fazendo uma grande bobagem. A melhor notícia de ontem, o Gabriel Jesus confirmou que fica. Aquilo que o Cuca já dizia há 15 dias, que a diretoria garantia a permanência dele pelo menos até o final da temporada, o próprio Gabriel Jesus disse isso ontem lá em Recife. Então as notícias são ótimas, o Palmeiras, não vejo toda essa força no Corinthians de brigar de igual para igual não com o Palmeiras. O Palmeiras é questão de tempo se manter nessa toada, acho que o Atlético pode subir e encostar ali. Fora isso, o Palmeiras vai começar a livrar de barbada. Vai terminar o primeiro turno com uma boa vantagem, salvo alguma grande surpresa. Agora ele é um menino e caiu na provocação do adversário, né? É uma pena. Lamentável isso, bem lembrado por você, Michele. O Cuca perdeu aí jogadores importantes. O Moisés por contusão, Gabriel Jesus e o Roger Guedes por cartão, né? E o Thiago Santos, né? E vai pegar o Santos aí que vem com força máxima. É desfalcado, né? Perdão, vai pegar o Santos que vem com força máxima, mas mesmo com essas ausências, é jogo parelho. É a vantagem que o Palmeiras tem nos rivais. Se um Corinthians, um Santos perde 2 jogadores, já dá aquela paura. O Palmeiras não. O Palmeiras, você olha para o banco, você tem o Lucas Barrios, teve esse problema. Você tem Cleiton Xavier para entrar. Você tem material humano. Você tem material humano. Você tem o Dudu que vai voltar. Não é? Rafael Marques. Rafael Marques, você está entendendo? Então, Campeonato Brasileiro por pontos corridos faz essa diferença. E por isso, lógico que não vou cravar, porque tem que disputar ainda todas as rodadas. Mas dificilmente o Palmeiras perde o título brasileiro. Anota aí, depois você pode me cobrar. Tá anotado. O Campeonato Brasileiro vai dar uma paradinha nesse meio de semana para dar espaço à Libertadores. Nessa quarta-feira, o São Paulo recebe o Atlético Nacional da Colômbia depois de mais de um mês sem jogos da competição continental. Daqui a pouco nós vamos ver como que está a preparação das equipes, mas antes a gente vai para a nossa enquete do site gazetesportiva.com. Já entrou lá? Já passeou pelo site? Nós queremos saber o seguinte: a pausa para a realização da Copa América. Hipótese A, Garrafa, foi boa para o São Paulo? Hipótese B, Celso, foi ruim para o São Paulo? Hipótese C, Pascoal, não fez diferença para o São Paulo na Libertadores? Vamos lá. Acesse o site e vote, você que está em casa. Para mim não faz diferença nenhuma. E vou explicar por quê. Teoricamente, poderia ser prejudicial para o Atlético Nacional, que não tem jogo no calendário, né? Ficou treinando esse período, realizou alguns jogos amistosos, talvez para o Atlético Nacional fosse um problema, porque aí perde, digamos que se diz no futebol, ritmo de jogo. Sim. Mas por outro lado, o Balsa também poupou a maioria dos jogadores em todos os jogos, então não podemos dizer também que o São Paulo está com um ritmo de jogo. Então, sabe, pau a pau, não vejo problema nessa paralisação, não. Para mim, problemas para o São Paulo. Foi prejudicial. Partindo numa situação normal, o que o Celso disse faz sentido. Mas só que o São Paulo, querendo ou não, poupando os jogadores, perdeu os jogadores. O São Paulo vinha embalado e se já fosse na outra semana, ele teria Ganso, teria Kelvin, não teria teria o Hudson, teria o Mena, teria todo mundo em boa condição, né? Então, talvez no espaço, mas o São Paulo deu azar. Então, avaliando, né? Nesse momento, para mim, foi prejudicial a paralisação para o São Paulo. Perdeu o embalo e perdeu a sua principal estrela, o Ganso. Ele estava ganhando, né? Tava... Bom, a gente quer saber a sua opinião, o resultado sai no final do programa de hoje, tá bom? Futebol internacional, a temporada promete ser emocionante em Manchester, onde Pepe Guardiola e José Mourinho comandarão os 2 rivais da cidade. E o português já chegou alfinetando até o técnico do Arsenal. Enquanto isso, mesmo eliminada com goleada na Eurocopa, a seleção da Islândia foi recebida com muitas homenagens no retorno para casa. Mesmo depois de ter sido eliminada da Euro no último domingo, a seleção da Islândia foi recebida por uma multidão em Reykjavik, capital do país. Nem a derrota por 5-2 para a França nas quartas de final do torneio tirou o entusiasmo dos torcedores islandeses com o desempenho da equipe. Milhares de pessoas saudaram os jogadores com o famoso grito de guerra viking, marca registrada na torcida islandesa durante a Euro 2016. Por falar em Eurocopa, a França segue se preparando para o confronto desta quinta-feira diante da Alemanha, válido pela semifinal da competição. Quando você ganha jogos, um depois do outro, a sua confiança aumenta. Todo mundo caminha junto, os treinos são melhores. Durante os jogos, nós atuamos em conjunto, lutamos uns pelos outros e isso prova que o clima dentro da nossa equipe é muito bom. Agora temos que continuar assim. Temos mais 2 treinos até quinta, afirmou o meia francês Sissoko.
Nesta terça-feira, o técnico José Mourinho foi apresentado oficialmente como novo treinador do Manchester United. E na primeira entrevista coletiva como técnico dos Red Devils, Mourinho não deixou de lado o estilo marrento ao responder às perguntas dos jornalistas. Esse não é o trabalho dos sonhos. Isso aqui é realidade. Eu sou o treinador do Manchester, mas eu acho que, na verdade, esse é o cargo que todo mundo quer e nem todos têm a chance de ter, disse Mourinho. O Special One ainda aproveitou a oportunidade para alfinetar o técnico do Arsenal, Arsène Wenger. Mourinho afirmou que existem alguns treinadores que não ganharam nada nos últimos 10 anos e que ele, por outro lado, foi campeão inglês em 2015. Se eu tenho que provar algo, imagina os outros, cravou Mourinho. Mas ele é marrento. É muito marrento. Tá se apresentando, ok, mas fala dele, precisa falar do Wenger, né? Eles são... Eu já critiquei demais o Mourinho, brincava, chamava ele de colchão de casal, né? Difícil de carregar, uma mala sem alça e tal. Mas o futebol precisa de um cara assim. Precisa, pô. cara. Aí ia chegar lá com aquele discurso pronto, bonito, estamos aqui. Já deu logo mais pinafrada no cara, já cria um clima, sabe? Eu acho que é o estilo dele. Tô dando um ponto pra ele, depois de muito tempo, Celso. Agora, o primo pobre virou primo rico, né? Porque o Manchester City, que ninguém dava nada por ele, já foi campeão inglês. Agora tem aí o Guardiola, que é o técnico mais paparicado, né, do momento e tal. Vai ser uma bela Premier League com o Mourinho, já começou com bem, o Guardiola. Com esse clima todo aí. Sim, verdade. Tata Martino não é mais técnico da seleção do Celso Cardoso, seleção argentina. Ele entregou o cargo hoje após uma reunião com o vice-presidente da Associação de Futebol Argentino, Chiqui Tapia. É isso, Celso? Chiqui Tapia? Kiti Tapia, sei lá. Que está no tic-tac, que está no comando da entidade depois da saída do presidente Luiz Segura. Vice-campeão da Copa América Centenário e treinador que comandaria a seleção argentina na Olimpíada do Rio, Tata Martino renunciou ao posto de treinador nacional por conta da crise institucional que a AFA vive. Essa foi a razão da saída dele, segundo a própria associação, que num comunicado escreveu: devido à indefinição na designação de novas autoridades da Associação de Futebol Argentino e os graves inconvenientes para conseguir formar a equipe para representar o país nos próximos Jogos Olímpicos, a comissão técnica da seleção decidiu apresentar sua renúncia nesta data. Para você ter uma ideia da bagunça que está lá na Argentina, a seleção está com o início dos treinamentos para os Jogos Olímpicos marcado para o próximo dia 11. Agora, né? Segunda-feira. Mas até agora não se sabe quais jogadores serão liberados pelos clubes para a disputa da Olimpíada, já que não é uma competição da FIFA e não existe obrigação de liberação de atletas. Também não se sabe quem vai treinar, quem não vai treinar. O Tata Martino também estava sem receber salários há 9 meses, minha gente. À frente da seleção, ele disputou 29 jogos, 19 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. Perde a seleção argentina? A seleção não sabe se o Messi continua ou se não continua. Ele já falou que não vai. Não, mas saiu uma notícia na Argentina de um amigo próximo do Messi que ele ficou comovido com o apelo dos torcedores, ele pensa em voltar a jogar e ser campeão do mundo na Copa do Mundo 2018. Aqui é que a bagunça diretiva lá é tão bagunçado quanto aqui, essa é a verdade. Só que aqui as pessoas se acomodam, tem costas quentes, sabe? Mas aqui ainda paga salário, né? A declaração do Messi foi, obviamente, dada no momento de cabeça quente, né? Ali ainda depois da eliminação. E aí vai repensar, tem todo um staff por trás e vai continuar jogando pro bem do futebol. Até porque vocês não têm ganho nada com ele, mesmo na seleção brasileira, e é mais gostoso, porque a gente não ganha também, então a gente pode tirar um pouquinho de sarro de vocês. Mas é o seguinte, a situação aí do Tata Martino hoje se complicou, primeiro, porque ele estava 5 meses sem receber salário, e também porque a Argentina 9 meses. Né? A Argentina, os clubes argentinos não estão liberando para ele, para a seleção da Argentina, os jogadores aí para disputarem os Jogos Olímpicos. Então ele já tinha um time na cabeça, formatado esse time, sem receber, sem os jogadores, falou. Mas devia ser obrigado, né? Não é obrigado. Então não é obrigado, não é. Mas a Olimpíada perde com isso. Não, mas aí não é um evento. Não é um evento, nem devia ter. Nem devia ter. Ou você põe as seleções principais. Claro. Ou não põe ninguém. Não faz o menor sentido. É uma baboseira. Como assim? As seleções principais ou não põe ninguém?
Ué, você vai jogar com uma seleção que só pode ter 3 jogadores acima de 23 anos? Sim. Logicamente a FIFA não permite, não vira data para não concorrer com a Copa do Mundo. Então qual o sentido? Então o Tata Martino acabou optando por sair e a AFA não descarta, olha só que notícia importante, não descarta a possibilidade até de renunciar à vaga conquistada. É mais um problema aí para os Jogos Olímpicos do Rio. Tá uma bagunça, hein? Vocês viram que o container com aparelhos dos russos foi roubado? Que beleza. Há uma atleta também que estava indo treinar. Rio de Janeiro. Isso é só o começo. Foi assaltada? Só o começo, infelizmente. Gente, tomara que não morra ninguém, né? Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 31 dias. O mundo inteiro vai estar de olho na nossa cidade maravilhosa para a primeira Olimpíada na história da América do Sul. De acordo com as autoridades, as instalações que receberão as disputas estão prontinhas para o uso. Faltando exatamente um mês para o início dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, a cidade ainda corre com os últimos preparativos para receber o maior evento esportivo do planeta. Na segunda-feira, o prefeito Eduardo Paes apresentou o Corredor Expresso Transolímpica, principal legado em mobilidade urbana deixado pelas Olimpíadas. A via, que também incorpora o sistema BRT, conta com 26 quilômetros de extensão, ligando o Recreio dos Bandeirantes a Deodoro, passando por 11 bairros da Zona Oeste. A inauguração está marcada para o próximo domingo. Nesse período daqui da sua inauguração até o final dos Jogos Olímpicos, ou seja, até o dia 21 de agosto, ela vai servir tão somente na parte de automóveis aos carros credenciados, a chamada família olímpica, e o BRT vai servir tão somente para o cartão do espectador, ou seja, aqueles que estiverem indo para os estádios. Falando em inauguração, nesta terça-feira foi entregue o Museu Olímpico e o presidente do Comitê Rio 2016 aproveitou a oportunidade para compartilhar uma visão otimista sobre os preparativos para os Jogos. Hoje é um dia muito especial, um dia dos 30 dias que nos separam da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. E nós estamos muito felizes de chegarmos hoje no estágio que nós estamos, com o apoio que nós temos e com a real situação de que nada mudou e que os Jogos podem começar hoje. Todas as áreas de competições estão prontas. Mas nem todo mundo apresenta esse otimismo. Policiais civis e militares, delegados e bombeiros do Rio de Janeiro fizeram uma manifestação na última semana no Aeroporto Internacional Tom Jobim. Os turistas foram recebidos no saguão por bonecos representando cadáveres e por gritos de "Welcome to Hell", bem-vindos ao inferno em bom português. Estamos aqui para mostrar para os cidadãos, para os turistas que vêm de fora, a realidade do Brasil. Vocês estão sendo enganados, assim como nós estamos sendo enganados, entendeu? Vocês têm que entender que nós não temos segurança pública. O que vai se ter no Rio durante os próximos 30 dias é o Exército, Marinha e Aeronáutica, que não estão preparados para prestar segurança pública. Eles são forças armadas, são feitos para a guerra, não para cuidar da população. O risco ainda é maior ainda. Para quem acompanha meu trabalho, sabe o respeito com o qual eu falo sobre as pessoas, sobre organizadores, mas para o Nussmann eu não tenho outra definição a não ser ele é um grande cara de pau. Ele vem a público falar que está tudo pronto no Rio de Janeiro. Poxa vida, quando você pensa em Jogos Olímpicos, se você pensava em Copa do Mundo, é o legado que os Jogos vão deixar para a cidade. Afinal de contas, é um investimento fora do comum. O Rio de Janeiro está quebrado. Você vê aí os policiais que estão reclamando que eles não estão recebendo salário. Eles receberam a segunda parcela do salário de maio, em julho. Fora as mortes, né? Então, estão sendo assassinados. Por exemplo, você tinha que despoluir a Baía de Guanabara, a Lagoa, não só para a saúde dos atletas, mas para que seja um legado para a população, que possa banhar, tinha que canalizar, esgoto. Não foi feito absolutamente nada, não. Algumas coisas foram feitas, mas muito aquém daquilo que foi prometido. Muito aquém. Então, para quem promove o Rio de Janeiro, é tocha olímpica para lá, para cá. Aqui a gente não tem rabo preso com ninguém. Então tem que falar a realidade. E a realidade é que o Rio está caótico. Eu que não. Essa é a real. É o caos. É o caos.
E o dinheiro público que foi investido para a realização dos Jogos do Rio de Janeiro, se esperava muito mais em termos de legado, diga-se de passagem. Aí eu me lembro muito bem da frase do Nussmann para o nosso repórter Alexandre Silvestre, perguntado, você não acha que vai ficar uma conta muito cara para o Brasil pagar depois dos Jogos Olímpicos? Você paga. Você paga. Você que paga imposto. Não é? O governo federal não estava aí todo mobilizado para a redução de custos. O Estado do Rio decretou falência. E aí, mais um dinheiro público, dinheiro federal, foi para o Rio de Janeiro para a organização dos Jogos Olímpicos. Uma maravilha. Ó, eu não sei em que país vive o presidente do COB, né? O senhor Nussmann. Ou que cidade ele vive, eu não sei. Porque é exatamente como disse o Celso, quando a gente ouve essa entrevista, né? A gente fala, nossa, estamos falando de uma perfeição, de algo que está tudo funcionando de uma forma correta, quando a realidade é completamente diferente. Aliás, esse monte de investigação que vem surgindo por aí, investigações ali, acolá, daqui a pouco ela já devia ter chegado no COB também. Já devia ter chegado. Apareceu recentemente e o negócio não ganhou muito corpo, porque hoje o mais importante é realmente falar da tocha. Ah, a tocha tá lá, daqui a pouco... Pô, não tem que dar tocha pro Garrafa. O Garrafa não tem que andar com a tocha. Eu não fiz nada, a não ser comentarista esportivo. Tá cheio de... E não tô aí, tem alguns jornalistas, alguns colegas que até merecem, porque fizeram pelo esporte olímpico e esporte amador, né? Então tá todo mundo, jornalista, andando com tocha. A realidade é outra, gente. A realidade é outra. O problema é muito mais sério. Enquanto tem gente andando com tocha, tem o quê? Dinheiro que é destinado do governo federal para os atletas sendo desviado. E aí, por isso que o seu Nussmann, ele trata isso como uma maravilha, né? Tá tudo perfeito. É claro, ele não larga o osso há quanto tempo ele está no COB. O COB carece, sim, de uma investigação muito séria, muito séria. O senhor Nussmann deve satisfação à sociedade, sim, por tudo que tem sido feito. E olha, temo, espero estar equivocado, temo pelo que pode acontecer no Rio de Janeiro. Não é? E aqui não é uma crítica à cidade do Rio de Janeiro, ao povo do Rio de Janeiro, ao qual a gente tem um respeito muito grande. E sim as autoridades que sucatearam aquela cidade, não é? Os superfaturamentos com certeza vão aparecer como apareceram na Copa do Mundo. Um absurdo. A TV da Alemanha, 2 containers, como disse a Michele, né? Desembarcaram no Rio de Janeiro. Né? E aí atleta paralímpico assaltado. Atleta paralímpico. O container foi roubado, material da equipe da TV da Alemanha. Olha só que ponto nós chegamos. E os jogos nem começaram. Então o senhor Nussmann deve sim uma satisfação ao povo brasileiro, porque o dinheiro é nosso. Essa história de ficar andando com tocha, caminhando com tocha, não cola pra mim não, viu? Não, e essa situação da polícia, né, gente? O que é isso sem a polícia? Bom, se o legado olímpico para o Rio de Janeiro é dúvida, a torcida é que para o esporte brasileiro os jogos tragam algum avanço, né? Hoje é dia de conhecermos mais um dos treinadores que deixou o país natal para vir ao Brasil trabalhar na preparação dos nossos atletas. Essa é a série Made for Brasil, do site gazetesportiva.com, que a gente transmite aqui no programa Gazeta Esportiva um trechinho. E tem um novo episódio no ar todas as segunda-feiras lá no site e a gente repassa aqui no programa na terça-feira. Reportagem sempre do André Sender. Hoje não é do André Sender, hoje não é. Hoje nós vamos conferir um trechinho da entrevista com o técnico cubano do atletismo, Justo Navarro. A reportagem é do Bruno Secom. Mi nombre es Justo Manuel Navarro de España. Soy cubano y procedo de la ciudad de La Habana. Una de las cosas más grandes que le puede pasar a un cubano que quiera su revolución es poder estrechar la mano de Fidel. El comandante siempre fue y es una persona muy amante del deporte y cada vez que veníamos a alguna delegación, él saludaba a todos los miembros de la delegación. Que el atleta vaya a otro país a participar como atleta, yo no lo veo mal. Que lo haga dentro de una delegación, sí lo veo mal. Porque crea esa expectativa de que el atleta escapó. Cuando uno conoce el mundo se ve que hay que trabajar, que en todos los países hay pobreza, que en todos los países hay miseria. Entonces eso también me ha dado la posibilidad de querer más mi sistema, porque he visto las realidades que hay en el mundo, que no todas son muy bonitas. Desde el punto de vista de trabajo uno se adapta fácil, la diferencia es en lo personal, porque nosotros vivimos aquí sin la familia. Tengo mujer, tengo filia, tengo neto allá. Que yo pienso que en estos Juegos Olímpicos
los lanzamientos y los arremesos brasileños van a tener la mejor actuación. Tenemos un grupo de atletas que sí pueden hacer que Brasil por primera vez tenga un grupo de arremesadores, por lo menos finalistas. Yo soy Justo Navarro de Cuba, me encuentro aquí en Brasil trabajando para el desarrollo del lanzamiento brasileño. Muito legal, Justo Navarro. Tomara que o lançamento brasileiro fique aí nas finais, como você falou. Acompanhe o Gazeta Esportiva nas redes sociais. Tem o Twitter do nosso programa e do site, que é twitter.com/Gazeta Esportiva, o Facebook Gazeta Esportiva, e você pode rever os programas no site da tvgazeta.com.br. Voltamos falando do Campeonato Brasileiro da Série B. 2 partidas abrem nesta noite a 15ª rodada. Vamos colocar a arte aqui. O Paraná, 5º colocado, recebe o Avaí, 13º, às 7h15 no estádio Dorival Brito, em Curitiba. Às 9h30 na Arena Fonte Nova, o Bahia, 9º colocado, enfrenta o Vila Nova, que está na 15ª posição. Muito bom? Deu, Boquinha? Paga agora. Vou falar de outra coisa, Boquinha, agora. Hora de falar do Corinthians. O nosso contato agora é com ele. Põe no telão aqui. O repórter Alexandre Silvestre, que está neste momento no CT Joaquim Grava, acompanhando o Timão, que vai ter a semana livre. E só entra em campo sabadão para enfrentar a Chapecoense. É isso, Silvestre? Boa noite. Certinho, Michele, mas o assunto do dia aqui no Corinthians é a volta de Alexandre Pato aos treinamentos. Ele chegou ao CT do Parque Ecológico por volta das 2 da tarde, foi recebido pelo gerente de futebol, Alessandro, que ocupa a vaga deixada pelo Edu Gaspar, que agora é da seleção brasileira, trabalhando com o Tite. O Alessandro conversou rapidamente com o Pato, apresentou o Pato para o Cristóvão Borges. O Pato conversou brevemente também com os jogadores, nenhuma conversa séria, nenhuma faca no pescoço. O Corinthians trata esse assunto com naturalidade, da porta para fora. Internamente a conversa é outra. O Alexandre Pato está parado há 40 dias. Para muitos corneteiros não joga, na verdade, desde o início da temporada, mas parado de fato há 40 dias. Fez alguns exercícios musculares na academia, nas partes internas aqui do CT do Parque Ecológico Joaquim Grava. Ele está tentando readquirir a forma física e o discurso oficial do Corinthians é o seguinte: assim que o Pato estiver fisicamente bem, já está inscrito no Campeonato Brasileiro, o nome dele aparece já no tal do BID, ele será aproveitado pelo Cristóvão. Depende do Cristóvão usar ou não o Pato. Mas nos bastidores a gente já apurou há muito tempo que não há clima entre Pato e diretoria do Corinthians. O Corinthians tem de engolir o Pato, que tem contrato até dezembro desse ano, e o Pato tem que engolir o Corinthians. Vamos ver, porque no futebol há muito dinamismo, muita emoção. O Corinthians precisa de um artilheiro, o Pato está no elenco, inscrito, de repente ele entra num jogo qualquer, decide, faz gols e a história muda. Na entrevista coletiva de hoje, 2 personagens, o zagueiro Pedro Henrique e o meia-atacante Rildo. Sobrou para eles. Eu tenho certeza que alguém vai perguntar para você, Pedro, sobre a encarada no Guerreiro, demonstrando muita personalidade, depois de uma falha num jogo importante também. Para o Rio, dar a volta por cima, o gol, a emoção. Mas eu gostaria de saber como é que foi o contato com o Pato, a conversa com ele ali nos bastidores do treino do Corinthians. Ele é um excelente jogador, amigo. Cumprimentei ele ali, está trabalhando. Se ele compor o elenco, vai fazer uma grande diferença. Mas é um grande atacante e amigo. Eu não tive muito contato com ele, né? Eu cheguei um pouco em cima do horário aí e acabamos nem se falando direito. Mas, como o Pedro falou, é um excelente jogador. Se ele ficar aqui, vai agregar muito a nossa equipe, dispensa comentários, né? Mas vamos trabalhando a gente agora. Se o professor Cristóvão contar com ele, acredito que vai nos ajudar muito. Alexandre Pato deu voltinhas em torno do gramado para delírio dos cinegrafistas como José da Silva, né? Zé saiu correndo com aquelas perninhas curtas dele aqui para pegar uma imagem do Alexandre Pato, flashes pipocando, aquela coisa toda, fotógrafos também em êxtase. O Pato deu uma desfilada perto dos jornalistas. É um jogador que poderá, portanto, ser aproveitado pelo técnico Cristóvão Borges, repito, assim que ele entrar em forma, mas eu sinceramente duvido. Acho que o Pato irá apenas treinar
até que o contrato dele com o Corinthians se encerre. A diretoria, no caso, o diretor de futebol, o Eduardo Ferreira, conversou comigo informalmente à beira do campo, há instantes, me disse que o Corinthians não vai fazer nenhum esforço para buscar um novo clube para o Pato. Quem quiser contratá-lo em definitivo ou por empréstimo tem de procurar o Corinthians, ou seja, o Corinthians está aberto a propostas. Caso contrário, utilizará o Pato. Palavras do Eduardo Ferreira. Quanto ao time que treinou hoje um jogo-treino contra a molecada do Sub-20, Danilo, que vem de um problema na panturrilha da perna, na batata da perna, treinou na equipe principal. Na verdade, não foi uma equipe titular, porque nem todos estão à disposição, mas o Danilo pode ser a novidade para o jogo contra a Chapecoense no sábado, fora de casa, Corinthians, vice-líder do Campeonato Brasileiro. Elias, que fraturou uma costela, treinou à parte, assim como o André, que operou uma hérnia, e o Iago, que está se recuperando de um problema no tornozelo. O Iago tem boa chance de ficar à disposição para o final de semana, acho pouco provável por enquanto, principalmente o Elias e também o André. É isso aí, Michele. E será que o Pato poderia ser a solução para o ataque do Corinthians, que está à caça de um centroavante? Está difícil contratar um cara importante que seja artilheiro por um preço razoável. De repente, a solução pode ser caseira. Corinthians que quer também um zagueiro para a vaga deixada pelo Felipe, que foi para o futebol italiano, e que está negociando ou iniciando negociações com a Fiorentina para tentar trazer o garoto lateral direito, como é que é o nome dele? Agora me fugiu. Perdão, Gilberto, 23 anos, revelado no Botafogo, na Fiorentina, que já tem jogadores para a posição e que de repente topa negociar esse atleta pelo menos por empréstimo. Valeu, Alexandre Silvestre. Adorei as imagens aí que o Zé da Silva fez do Alexandre Pato. Ele é uma graça, tá realmente acima do peso, mas Celso e Garrafa perde o Corinthians e perde o Pato se ele só ficar treinando, né? Não faz o menor sentido. Faz sentido gente, isso. Não tem que parar com essa baboseira, sabe? E ser profissional. Vai pra fogueira, meu filho. O Corinthians precisa de um atacante. Sim. Ponto. Paga mais de 800 mil reais salário pro Pato. Poxa vida. O menino sabe jogar futebol. Ele pode não ser um exemplo de sangue nos olhos, de raça. Mas no São Paulo se encontrou, sabe? Ok, mas é um jogador, tecnicamente... Bom, eu sinceramente, avaliando o Pato do ponto de vista técnico, ele é melhor que todos os outros atacantes do Corinthians. Então, no mínimo, ele pode ser útil. E é bonito. Então, se ele tem... Não, bonito eu deixo pra filha do Berlusconi. Traz o público feminino, vai pro estádio. Sabe, beleza não entra em campo. Agora, do ponto de vista tático, técnico, ele pode ser muito útil, sabe? E duvido muito que o Cristóvão não queira escalá-lo. São 6 meses que ele tem para jogar no Corinthians. De repente, ele pode fazer gols, pode ajudar o Corinthians a ser campeão, quem sabe? Claro. E muda tudo, muda uma história. Quer dizer, o prejuízo do Corinthians não vai ser tão grande, você minimiza isso, eles redimem com parte da torcida, cresce profissionalmente, até para fechar um contrato depois, tá tudo certo. Todos têm a ganhar com o Pato em campo e jogando bem. A situação ganha. E para estar em campo, obviamente, vai ter que ganhar a posição. Como? Treinando. Sim. Ponto. É simples assim. Não vejo por que mimimi, blá, blá, blá. O Pato é do Corinthians. Que faça parte do clube, que treine e jogue bola. E aí, Garrafa? O Corinthians parece que é uma nave sem comando. É isso que a gente sente. Saiu o seu maior comandante, que se chamava Tite. Aí, essa diretoria fica aí, no dia que volta o Pato, eles apresentam na entrevista coletiva o garoto Pedro Henrique e o Rildo. Ou seja, tinha que chegar a diretoria do Corinthians e responder o seguinte, a situação do Pato é essa. O Pato está reintegrado, vai jogar, porque ele é patrimônio do Corinthians, ganha 800 pau por mês e tem que cumprir o contrato, não tem beicinho de um, beicinho de outro que não gosta, o cara tá ganhando e muito. Eles emitiram uma nota, Garrafa. O Corinthians, mas que emitir nota, o Corinthians tem que chegar e, sabe, que não é nota, tem que trazer o garoto Pedro Henrique, o moleque para uma coletiva um dia importante como hoje e acabar com essa frescura, porque fica muita especulação. Boa, Garrafa. Muita especulação. E o Pato? Será que vai? Será que não vai? Põe o Cristóvão para falar. Como foi a conversa com o Pato? Põe o Pato para falar. E mostrar o que realmente aconteceu. Outra coisa que está acontecendo no Corinthians e que carece uma explicação da diretoria é o caso do Marlone. Por que esse moço não joga? O Corinthians é um time limitado, é um elenco limitado. O Marlone, quantos clubes não gostariam do Marlone? O Marlone pode ser negociado a qualquer momento com o Sport, ir por empréstimo. É algo que está meio nebuloso também. E sobre essa história do Pato,
O corintiano, né, e ele é fanático e gostou como o Romero se comportou contra o Flamengo, o corintiano não é bobo, o corintiano não dorme no barulho do que o Corinthians apresentou contra o Flamengo. O Corinthians tem sérios problemas, tem um elenco que carece de reforços. Hoje no Corinthians vamos lá na arena ver o Corinthians? Vai apresentar algum jogador? Não, hoje vamos entregar uma placa de homenagem porque é mais um que está indo embora. O Corinthians só manda nego embora e não contrata ninguém. E tá culpado. E aí você tem o Pato, que foi feito o investimento, está pagando 800 pau, dá quase 5 milhões até o final do ano, e tem uma dúvida por biquinho. Né? O Corinthians abriu mão, na saída do Tite, do Mano Menezes. Não sou fã do Mano Menezes, mas no mercado você tinha um técnico da qualidade próxima do Tite. Aí foi pegar o Cristóvão, que com todo respeito, pode dar certo no Corinthians, né? Pode dar certo, mas até agora não ganhou nada. Fizeram uma aposta num treinador que hoje, comparando com Cuca, com Dorival Júnior, não é? E próprio Edgardo Balsa, o Corinthians hoje tem um técnico inferior aos seus grandes rivais. Então a diretoria do Corinthians perdeu o seu grande comandante, que era o Tite, e anda perdida totalmente. Ninguém sabe se o Pato vai, não vai jogar. Por que o Pato... Ô Pato, você vai jogar? Você vai lá pra coletiva agora e já vai começar a encarar a torcida agora. É isso aí. Entendeu? Você vai lá, dá uma coletiva e fala, vou ficar no Corinthians, tô aqui, vou cumprir o meu contrato, e acabou. Mas não é tudo, sabe? É tudo lá meio no cantinho. Não tô gostando desse esquema do Corinthians. Parece medo da reação da torcida. Tá muito nhenhenhé. Corinthians não é nhenhenhé. Corinthians é ali, ó. E tá faltando isso nessa diretoria. Hoje todas as notícias foram a reintegração do Pato. Amanhã os jornais são a foto do Pato. E aparece o Pedro Henrique, o coitado do garoto Pedro Henrique e o Rildo, pô. O Rildo. Eu tô falando de Corinthians, pô. Os caras estão de brincadeira, meu. É Corinthians, mano. São Paulo vive a expectativa para o primeiro jogo que vai decidir uma vaga para a final do Libertadores amanhã contra os colombianos do Atlético Nacional. O repórter Adriano Dolfi esteve no Morumbi acompanhando a preparação do tricolor. Agora há pouco, aqui no estádio do Morumbi, teve início o treinamento fechado à imprensa do São Paulo, um dia antes da partida decisiva contra o Atlético Nacional, jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores. E o técnico Paton Balsa concedeu entrevista coletiva antes desse treinamento, falando sobre as perdas do time colombiano na competição e também dos problemas de lesões do tricolor paulista. É difícil dizer quem perdeu mais. Eu creo que cada uno, mais allá de... É difícil dizer quem perdeu mais. Deixando de lado o que perdeu o Atlético Nacional. Alguns saíram e outros chegaram. Nós tivemos muitas lesões. No total foram 6 importantes em atletas que vinham jogando. Alguns acabaram se recuperando, outros não. Alguns se han recuperado e outros não. Acho que não estamos chegando nas mesmas condições nas quais terminamos o último jogo da Libertadores, mas tudo bem. Isso não é desculpa. Vamos jogar uma semifinal, um jogo que todo mundo quer jogar. Vamos nos entregar totalmente para tentar chegar à final. E que vamos a fazer uma entrega total para tratar de poder chegar à final. O técnico argentino ainda tem dúvidas para escalar a equipe, não sabe se vai contar com o lateral esquerdo Mena e o volante Hudson, que estão se recuperando de lesão, mas ao que tudo indica, pelo que observamos durante a semana, irão para o jogo. O São Paulo deve ir a campo com Denis no gol, Bruno, Rodrigo Caio, Maicon e Mena, João Schmidt, Hudson, Thiago Mendes, Ítalo e Michel Bastos, e no ataque, Caleri. Amanhã à noite no Gazeta Esportiva, todos os detalhes do pré-jogo que acontece aqui no estádio do Morumbi. Valeu, Adriano Dolfi, brigadão. O repórter Alexandre Silvestre conferiu a realização do tradicional reconhecimento do gramado dos colombianos que trouxeram na bagagem um personagem bem conhecido da torcida tricolor. Enquanto o Nacional reconhece a Cancha de São Paulo, meu caro telespectador, você reconhece este cidadão? Aristizábal, ex-atacante do tricolor, mas que nasceu para o futebol no Atlético Medellín, de coração dividido na semifinal da Libertadores, mas pendendo para o lado colombiano. Aqui no Nacional eu comecei criança, 16 anos, comecei no Nacional. Então, a gente torce mais para o Nacional, mas como eu falei para teus colegas, que eu tenho um carinho muito grande por São Paulo. Reconhecer ainda estas duas figurinhas carimbadas é moleza. Rogério Ceni e Diego Lugano dando sopa na porta do Morumbi não é todo dia. Um torcerá.
com 70 mil pessoas aqui, então você vai ver, rapaz, o grito do torcedor vai carregar nosso time. O outro quer entrar de novo para a história. A oportunidade que a gente tem é muito grande, única para muitos de nós, como para ficar se lamentando e botando excusas em quem não está ou em dificuldades que a gente tem. Né? O Atlético Nacional vem para estragar o sonho tricolor. Perdeu jogadores pelo caminho, não a força. Nós vamos tentar manter o que estamos fazendo. Conservamos uma boa base do time titular. O estilo não vai mudar, porque é assim que é o Nacional. Uma equipe que sempre tenta jogar bem. Que tenta fazer bom futebol. O delanteiro Copete, por exemplo, foi para o Santos. Borja, goleador do campeonato deles, chegou com muito apetite. Olha o golaço do cara no treino. No palco do espetáculo. Eu quero que me quede uma parecida e meterla também. Tomara que apareça uma bola parecida. Foi uma jogada muito bonita e espero que amanhã, mesmo que não aconteça algo desse tipo, que possamos estar bem no jogo. Como no dei no jogo. Na defesa, Dias, lateral esquerdo, respira aliviado. Não terá de marcar o arisco Kelvin, nem se preocupar com as enfiadas de Paulo Henrique Ganso. Na parte personal, Pessoalmente, estou um pouco mais tranquilo, até porque ele joga pelo meu setor e é um grande jogador. Ele vinha bem e por uma infelicidade não vai estar. Por outro lado, ele pode voltar em Medellín, ou seja, temos que esquecer isso e jogar bem. Do silêncio da antevéspera, a balbúrdia de um Morumbi lotado amanhã, com mais de 60 mil pessoas sacudindo essas arquibancadas. O Atlético Nacional respeita sobremaneira o tricolor paulista, tricampeão da América, principalmente quando São Paulo atua em casa, mas não teme a equipe brasileira. Vamos tentar fazer uma boa partida, não deixá-los jogar, incomodá-los. Sabemos que eles têm bons jogadores e uma torcida que empurra. É difícil jogar aqui. Nós não mudamos nossa essência. Independentemente onde jogamos, somos os mesmos sempre. Os jogadores, os treinadores, Ari, Lugano, Rogério, o Morumbi. Não vem a hora da bola rolar por aqui. Garrafa, eu não sei o que pensa você. Acho que existem duas maneiras de você analisar esse jogo. Uma é uma questão racional. E racional você vê um Atlético Nacional que tem uma base há muito tempo formada, com bons jogadores, manteve inclusive o elenco para esse jogo com o São Paulo e que tem a melhor campanha da Libertadores, portanto é favorito. Mas tem um ingrediente emocional que você não pode descartar. A camisa do São Paulo, Morumbi lotado, e assim o São Paulo passou por River Plate, passou por um monte de gente. Então, de repente, se o São Paulo abrir 2 gols de vantagem nesse jogo, por exemplo, encaminha a vaga para a final, ponto, é mata-mata. E disso o Balsa entende muito bem. É um jogo extremamente complicado, está aberto, independentemente dos desfalques, né? O Atlético Nacional, que se propagou um desmanche da equipe colombiana, não foi bem assim. Ele perdeu o Copete, que veio para o Santos, e o Iberro, foram 2 jogadores. Não vai ter o Berri, que está suspenso. O Merria no meio-campo dá toda essa qualidade. Não é um time bobo, é um time extremamente eficiente e contratou um dos principais jogadores do futebol colombiano, o Borja. Que é artilheiro. Artilheiro do futebol colombiano. Chega com muita força. Então, o jogo de amanhã é ótimo para o São Paulo, no meu entendimento, que a primeira partida aconteça em casa. Porque o São Paulo amanhã precisa de uma vitória. Óbvio que se livrar 2, 3 gols de vantagem, melhor ainda, como fez com o Pumas. Foi o Pumas, né? Com o Toluca. Que era o favorito. Que era o grande favorito. Então, mas se você vence por 1-0, você já leva toda a pressão para o time colombiano para o jogo da volta. O São Paulo amanhã precisa vencer. De 1, 2, 3. Vencer. Aí o resultado está aberto, acho que tudo pode acontecer. São Paulo pode ser finalista dessa Libertadores, sim, mesmo sem Ganso, sem Kelvin. Ainda na expectativa para repatriar Alex, o Santos anunciou hoje a chegada de outro zagueiro. É o argentino Fabián Nogueira, de 23 anos, que foi revelado e jogava pelo Banfield, também da Argentina. Ele assinou o contrato com o Peixe até junho de 2021 e pelo antigo clube atuou em 98 jogos, marcou 13 gols, mas não joga desde o fim do ano passado. Nogueira já estava acertado com o clube desde o início desse ano,
mas esperou encerrar o contrato dele com o Banfield para se transferir ao futebol brasileiro. Como ele veio após o término do contrato, o Santos não precisou pagar nadinha ao clube argentino. Assim que é bom, né? Depois da vitória ontem na Ilha do Retiro, o Palmeiras voltou agora à tarde a São Paulo. O repórter Felipe Boril acompanhou o desembarque do Verdão. O Palmeiras desembarcou na tarde desta terça-feira aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, depois da vitória por 3-1 sobre o Sport Recife na noite da última segunda-feira, estreando as partidas de segunda no Campeonato Brasileiro. A equipe comandada pelo técnico Cuca está na liderança do Campeonato Brasileiro, tem 28 pontos conquistados, 3 a mais que o Corinthians, que está na segunda colocação. E os jogadores, ao passarem por aqui no saguão do Aeroporto Internacional de Guarulhos, comentaram a boa fase e o que o Palmeiras está fazendo de diferente em relação às outras equipes. Olha, acho que, como eu falei, o fator casa, né, a nossa torcida, acho que o elenco está consciente disso, está fazendo a diferença e a gente tem que conscientizar e também conseguir pontos fora de casa. O zagueiro colombiano Yerry Mina estreou com a camisa do Palmeiras e fala da importância de defender uma equipe como o Alviverde. Agradecido con Dios por mi debut en esta gran familia, en este gran equipo del Palmeiras. Y nada, creo yo que foi gran partido. O Palmeiras volta a campo pelo Campeonato Brasileiro apenas na próxima terça-feira, dia 12 de julho. Para esta partida, o técnico Cuca não terá Gabriel Jesus, Roger Guedes e também Thiago Santos, que estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Tietê e também Moisés são dúvidas para a partida, saíram machucados no jogo contra o Sport. São desfalques importantes, sem dúvida, mas acho que temos jogadores, né, para suprir aí a ausência deles e fazer um bom jogo. É isso que a gente espera. O programa de hoje fica por aqui. Amanhã, a partir das 6 da tarde, a gente está de volta. Fique agora com as notícias do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Boa noite, Celso. Boa noite, Garrafa. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau. Sangue, sangue!